Hoje vamos falar sobre as leituras de julho, que já vêm assim um bocadinho atrasadas, mas é como o Gandalf diz, um feiticeiro nunca está atrasado. Chega precisamente quando pretende chegar. Portanto, este vídeo de leituras não está atrasado, chegou quando pôde chegar. Ligeiramente diferente, mas o sentimento é parecido. Desta vez não vou dividir em duas partes muitos dos livros que eu tenho para falar no mês de julho não são assim livros que eu me quero alongar muito tempo a falar sobre eles. Apesar de ser dos primeiros de atenção, mas pronto. Vou começar primeiro pelos livros que li para o Safia Challenge. A maior parte deles foram lidos no Kobo, portanto não tenho livro físico para vos mostrar. Até porque pelo menos 1, 2, 3, 4 deles eu acho que não existem em formato físico sequer, portanto era um bocadinho difícil mostrar-vos algo físico. A única coisa física que eu posso mostrar é o Kobo. O primeiro livro é aliás, não é um livro, é um conto. They Will Dream in the Garden, da Gabriela Damian Miravete, que é uma autora mexicana de ficção científica. Este conto foi... deixa eu ver se foi das únicas coisas que eu dei 5 estrelas. Sim, foi a única coisa que eu dei 5 estrelas este mês, portanto foi mesmo uma das coisas que eu mais gostei de ler. É um conto, eu vou repetir sempre que é um livro, sempre enganar-me. É um conto que se passa num futuro próximo, mas basicamente retrata uma realidade de femicídio. Eu não tenho a certeza se é assim que se diz esta palavra, porque eu acho que nunca disse esta palavra em voz alta. Apenas li com a voz na minha cabeça, portanto às vezes dá mau resultado. Que retrata a violência contra as mulheres no México, mas poderia ser noutros locais do mundo. E um jardim que é criado, um jardim com realidade virtual que é criado para recordar estas vítimas. Eu gostei muito deste conto, acho que está muito bem escrito. É um tema relevante, continua a ser relevante. E as questões que a autora levanta são muito interessantes. Depois, uma outra coisa que eu li também no Kobo foi o conto The Haunting of a Tramcar 015, do P. Djeli Clark, que dei 4 estrelas e meia. Eu normalmente não costumo dizer as estrelas, não sei porque é que hoje, como as minhas notas têm as estrelas, estou a dizer. Foi também uma das minhas leituras que eu mais gostei. Este livro é um dos contos mais uma novela, que faz parte de uma série criada pelo autor, que estão ligados a uma versão alternativa da cidade do Cairo, nos anos 20, 1920, não confundir com 1820, nem com 2020, é mesmo 1920. Um Cairo alternativo em que é independente, tem tecnologia como era normal noutros sítios nos anos 20. Portanto, temos elétricos. Este conto em particular fala sobre um elétrico que é assombrado. E existe algo que modificou a vida das pessoas, que está relacionado com o djinn, que é aquilo que seria mais próximo seria um gênio. Não necessariamente um gênio da lâmpada, porque existem vários tipos de gênios. E este djinn... Houve algo que, neste universo criado pelo autor, que aconteceu, que faz com que aconteça... Acho que estou a perder aquilo que estou a dizer. Portanto, existe magia e existe tecnologia. Existe uma mistura das duas coisas. Portanto, este livro é um bocadinho de steampunk.
E está ali entre fantasia e ficção científica, porque tem elementos que são mais relacionados com magia. Por exemplo, um djinn é mais fácil de aparecer numa obra de fantasia, mas depois a tecnologia é uma tecnologia já é tecnologia que existe ou existiu, mas não da maneira como é apresentada, porque existe ali um híbrido entre fantasia e ficção científica. E também, lá está. Esses são os elementos neste caso, de steampunk. Falta talvez ali um bocadinho. Não, também existe. Também existe, em particular neste. Aliás, este foi o conto que eu gostei mais desta série, porque retrata também. Como é que se diz? Um movimento de sufragetes. Movimento aplicado ao Cairo. Com as mulheres a tentar ganhar independência e direito a voto. Gostei bastante de ver isso. Não é só sobre isso que é o conto, mas é um dos subtemas do conto. E gostei bastante de ver. Depois, também no mesmo autor e desta série, li The Angel of Khan el-Khalili, em que, para além de existirem génios, existem umas criaturas que se autodominam de anjos e que têm assim um poder considerado assim, meio absoluto. Ou não necessariamente superior aos djinns, mas depende do djinn. Pronto. Neste conto existe uma rapariga humana que vai pedir algo a um anjo e que este anjo em particular pede em troca é uma verdade. E é muito interessante ver toda a conversa que eles fazem. Ainda do mesmo autor, li o A Dead Djinn in Cairo, que nos dá algumas respostas sobre umas coisas que eu já tinha lido no primeiro conto do The Haunting of Tramp Car 015. Porque há uma das investigadoras, a única investigadora mulher do departamento relacionado que investiga coisas relacionadas com magia, que estive a investigar um anjo e assim, uma série de coisas que estavam no segredo. Portanto, não era conhecimento comum, nem dentro da própria departamento de investigação. E o Dead Djinn in Cairo responde a essa dúvida igual que eu tinha ficado no final do conto. Também gostei bastante de ler. Falta-me ler o próximo, que é o que existe em livro, que é A Master of Djinn, e que eu espero ler brevemente. Não sei quando, mas brevemente. Depois, o único livro de físico da ficção científica para o Sci-Fi Challenge que eu li, que foi aqui este tijolo, que já estava a ler há algum tempo, ou já tinha começado a ler em março e depois parei até retomar ele agora. Este é o The Grace of Kings, do Ken Liu. É o primeiro livro da The Dandelion Dynasty, que é uma série de fantasia épica. É maioritariamente de fantasia, mas tem muitos elementos tem dois elementos que fazem com que ele seja silkpunk. E silkpunk pode entrar na ficção científica, daí eu estar a contar como uma leitura para o Sci-Fi Challenge. Este é o livro mais pequeno da série, mas é também um livro que tem tanto desenvolvimento que eu fiquei... E o que é que vai acontecer a seguir? Porque isto já tem tanta coisa. O que é que faz com que isto seja silkpunk? São dois elementos. Tem a ver com a tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, como por exemplo algo que nós hoje podemos identificar como submarinos, planadores que levam pessoas, assim como este aqui da imagem, que não é muito claro, mas e o elemento de revolução. Portanto, nós vamos acompanhar duas personagens que vão ser
fulcrais para a mudança de regime neste mundo, que são duas pessoas que ao início são amigos e depois, por forças das circunstâncias, algumas no controle deles, outras nem por isso, por influência de outras pessoas, acabam por se tornar rivais. E existe muita movimentação política, muita guerra. Na maior parte das vezes não existe assim muita violência na página, não é esse tipo de livro. Eu gostei bastante. Foi a minha outra leitura, não foi de 5 estrelas, mas foi 4 estrelas e meia. Estou com muita curiosidade para ler os seguintes. Porque ficou num ponto em que eu fiquei a pensar, mas o que é que vai acontecer a seguir para existirem mais 3 livros? Porque isto podia ficar resolvido por aqui. Mas não. Não perca os próximos episódios, porque eu também não. Depois, okay. Outras leituras. Li mais um volume de Grandmaster of Demonic Cultivation. Sobre estes livros que eu li mais do que um, eu vou remeter os meus pensamentos, algumas das coisas que eu às vezes me esqueço de dizer nestes vídeos, para a minha newsletter /blog /substack, como é que se chama aquela coisa, porque às vezes é mais fácil de fazer links para sítios e referências do que falar de cabeça. Até porque eu não gosto de fazer pequenos vídeos, tipo, ou voltar atrás para informações que me esqueci de dizer. Não tenho essa aptidão de paciência para fazer vídeos assim. Era interessante, mas eu não funciono muito bem assim. Portanto, os vídeos realmente são gravados quase com um take só, excepto quando aconteceu agora, que foi ficar sem bateria, porque esta máquina já gravou muitos vídeos e de vez em quando gosta de pregar partidas e de querer apagar tudo aquilo que eu já gravei. Este vídeo estava quase no fim e ele apagou metade dele. Dificuldades técnicas. Eu já não me recordo o que é que disse sobre este livro, mas pronto, eu vou remeter depois o resto para... Além disso, isto é o 4º volume de 5. Eu já deveria ter lido o 5º, ainda não li. Talvez fale um pouco melhor depois de ter lido todos os volumes. Do mesmo género destes livros, que são novelas chinesas, novelas que bem, não são um bocadinho mais que novela, que isto é grande para caraças. Um deles que eu já comecei a ler, mas ainda não aparece neste vídeo, aparecerá nas próximas leituras, acho que foi em agosto que eu li. São 8 volumes, coisa pouca, 8 volumes de 300 ou 400 páginas. Okay. Este que eu comecei em julho é o Thousand Autumns. Destas séries que eu estou a ler chinesas, é que tem mais referências históricas, que é fantástico. É que eles têm uma série de glossários e de o enquadramento histórico, ou pelo menos às vezes tem notas de tradutor a explicar algumas das referências, porque não conhecendo a cultura chinesa há muitas coisas que nos podem passar ao lado, e sem estas notas eu não saberia de nada, algumas delas não iria perceber nada se não tivesse estas referências. Thousand Autumns é talvez dos livros deste género que eu estou a ler, aquele que é um bocadinho mais... tem alguma movimentação política e também, sim, jogos de poder, que no Grandmaster of Demonic Cultivation também existe, mas eu acho que neste é um bocadinho melhor, pronto, é diferente. Também a autora é outra, portanto é normal que as coisas sejam apresentadas de maneiras diferentes. O que estou mais a gostar, outra coisa que eu estou a gostar nesta série é a dinâmica entre as duas personagens principais, porque um deles é apresentado como muito reto, muito bom, e o outro é o oposto.
E eu acho que ao longo da série vamos descobrir que as coisas não são assim tão lineares quanto isso. E, portanto, estou a gostar dessa dinâmica. Mas lá está, eu posso depois fazer estas coisas, descrever estas descrições com maior cuidado, até porque tenho dificuldade em pronunciar mesmo com os guias de pronunciação, tenho dificuldade em pronunciar os nomes destas personagens, portanto é mais fácil escrever sobre elas do que falar sobre elas. E ainda comecei mais um destes livros, que é o The Husky and His White Cat Schism, que exatamente é de outra autora diferente. Este, a personagem principal, viveu a sua vida, fez as suas escolhas e depois, quando morre, regressa atrás, é como se regressasse atrás no tempo, é novamente adolescente e tem uma segunda oportunidade que ele não sabe muito bem porque é que tem essa segunda oportunidade, nem o que é que essa segunda oportunidade vai fazer, mas a verdade é que esta segunda oportunidade dá para ele fazer outras escolhas. Dá para ele fazer outras escolhas que não fez, ou continuar a fazer as mesmas escolhas, mas com o conhecimento que ele não tinha quando as fez pela primeira vez. Portanto, está a ser uma leitura interessante. Eu gostei muito. Esta leitura foi muito eficiente, ao ponto de eu querer ir logo para o segundo volume, que não foi, porque o terceiro ainda não saiu. E pronto, eu, se tivesse lido o segundo, iria querer ler o terceiro. Portanto, provavelmente vou aguardar que o terceiro saia para fazer essa leitura. Problema, que não há problema nenhum, eu não sei quantos volumes é que isto são, porque ainda não saíram todos, portanto não faço a mínima ideia quantos é que são. Posso estar aqui agora durante vários meses à espera que saia o resto. Fala que estes livros estão a sair, os volumes estão a sair, não, porque a história já termina, já está escrita e está terminada, portanto não é por aí. Outras coisas que eu li, fiz algumas leituras para o 48 Horas na Nona, da Sofia de Lamayances e da Faith. Eu vou deixar o link para os Instagrams delas na descrição, como é normal, excepto quando eu me esqueço. O primeiro livro que está aqui na pilha é um livro que eu contei também para o Sci-Fi Challenge, que é o Alice in Borderland, o primeiro volume, é um mangá, de Haru Asu. É um livro pós-apocalíptico, acho que se pode dizer que é pós-apocalíptico, eu pelo menos vou assumir que é, num futuro relativamente próximo, onde algumas personagens são transportadas para a mesma cidade onde vivem, mas ligeiramente alternativo, e onde têm que participar em jogos. E são jogos que são, por vezes, bastante violentos, quase um eufemismo, porque são bastante violentos. E está em causa a vida e a morte. Portanto, às vezes só da personagem, outras vezes das outras personagens também. O que eu estava curiosa em relação a esta série é que referência a Alice in Wonderland. Acho que ainda vai demorar um bocadinho até conseguir perceber melhor essas referências, mas eu gostei. E tenho mais alguns volumes para ler nos próximos tempos. Eles também são só 9 volumes, ou seja, não é dos mangás piores. São 9 volumes. Eu já tenho alguns aqui para ler, portanto é uma questão de eu continuar a fazer estas leituras com calma. Depois, e eu comecei a ler isto porque existe uma adaptação para a série da Netflix, tem 2 temporadas, que eu já percebi que não é completamente igual à banda desenhada, mas eu quero ver a série, mas primeiro vou ler pelo menos grande parte do mangá. Outro mangá que eu comecei a ler é A Lavanderia de Minato. Portanto, eu já vi
Eu já vi, não vi tudo porque ainda não terminou. Eu já vi a adaptação para a série desta história, que eu acho que o inicial é uma história, não é um mangá. E que agora está também a sair em formato de mangá. Vi a primeira temporada toda e estou a acompanhar a segunda temporada que está a sair neste momento. E quando vi que ia sair em espanhol não, em castelhano, este mangá, quis ler. Este mangá é sobre Akira Minato, que herdou uma lavandaria do seu avô. Ele tem quase 30 anos e tem uma visão da vida assim um bocadinho... Ele está bem com as escolhas que fez, mas às vezes tem alguns problemas como é visto pelas outras pessoas, ou como é percepcionado pelas outras pessoas. E um dia entra pela lavanderia adentro o Shintaro Katsuki, que é um estudante, um aluno secundário com 18 anos, e vai se desenvolver uma relação aqui entre estas duas personagens, que têm diferença de 10 anos. Pronto. É maioritariamente cómico e fofinho ao mesmo tempo. Numa nota completamente diferente, mas na mesma, eu vi a série e depois quis ler o mangá, o Candy Color Paradox, de Isako Natsumi. Eu li o primeiro volume, o segundo volume e o terceiro volume. O segundo volume estou à espera que esteja novamente disponível, porque não estava disponível em uma parte dos sítios para comprar, portanto estou à espera que no sítio onde eu comprei que esteja disponível. O terceiro tinha comprado num sítio, depois cancelaram uma encomenda e entretanto eu voltei a encomendar. Estou à espera que chegue. Só que eu entretanto consegui ler o primeiro, o segundo e o terceiro. Este lá está, primeiro. Candy Color Paradox passa-se numa revista e nós temos um repórter e um fotógrafo que são rivais. E vamos acompanhar o dia a dia. São obrigados a trabalhar em conjunto, não é? E vamos ver como é que a relação deles se desenvolve. Eu gostei da série, estou a gostar do mangá. Estupidamente, foi mais fácil arranjar os últimos números do que os primeiros números deste mangá, mas falta-me ler os seguintes, que provavelmente irei fazer nos próximos meses. De seguida, eu tinha lido no mês passado, acho que sim, o Pornographer do Maki... da Maki Marukido. E agora li os volumes seguintes. É um mangá. A história tem continuidade. Portanto, o Pornographer é o primeiro livro. No Mood Indigo, que é o meu preferido, vamos conhecer o passado da personagem principal, que é um escritor que, entretanto, se viu com problemas de não conseguir escrever literatura. Entretanto, literatura assim mais séria. Foi-lhe oferecida a alternativa de escrever novelas pornográficas. Isso é o que nós vamos acompanhar no Mood Indigo. Vamos acompanhar porque é que ele fez essa escolha e o que é que o levou a fazer essa escolha. E depois o terceiro volume, Pornographer Playback, que acaba por continuar a ação do primeiro livro, e vamos acompanhar a relação com a pessoa que ele conheceu no volume anterior. Eu quis ler estes mangás porque eu já tinha visto os séries, filmes, curtas. Esta história está espalhada por vários... para a adaptação para ecrã, está espalhada por vários meios. Gosto bastante desta história e gosto também da arte desta pessoa, deste artista.
e estou muito entusiasmada porque há outro mangá desta autora que vai sair em setembro, que sai agora em setembro, e que eu mal posso esperar para ter nas mãos, porque também foi uma série que eu já vi e gostei bastante. A última coisa que eu li também tem uma adaptação para série, para cinema e para filme. É o Cherry Magic. 30 anos de virgindade se convertem no mago. Que é um mangá comédia em que o personagem principal é virgem. E quando faz 30 anos, ganha poderes especiais que consegue ouvir os pensamentos das outras pessoas quando elas estão em contacto físico com ele. E isto, obviamente, traz situações incómodas, hilariantes, especialmente no local de trabalho desta personagem. E ao longo, logo desde o primeiro volume, que depois nos volumes seguintes vamos ver mais disso, ele descobre que um dos seus colegas que aparentemente tem mais sucesso e aquela pessoa que toda a gente olha para ele com admiração, tem fraquinho por ele. Portanto, vai ser assim uma situação engraçada. Uou! Este era um mangá que eu estava na dúvida se ia querer ler os restantes, porque o design não é propriamente o meu favorito, mas eu gostei bastante da série e gosto também da história original, portanto vou continuar a ler. Foram estas algumas das minhas leituras, algumas não, foram estas as minhas leituras do mês de julho. Estava difícil gravar este vídeo, mas está gravado. Digam se conhecem algum destes livros, se ficarem interessados em algum deles e até o próximo vídeo.